Jesus, então, demonstrando seu total amor por todos nós e espírito de grande mestre, trouxe para os seus discípulos e está no seu evangelho a parábola do joio, que tem um significado muito grande, aonde ele diz que um homem saiu a semear boa semente de trigo no seu campo. Veio o inimigo, então, e semeou joio no meio. Ao germinar, os seus empregados vieram: mestre, mas você não semeou boa semente? Tem joio crescendo junto. Quereis que eu arrancai ali o joio? Ele fala: não, deixai que crescer juntos, porque arrancando talvez o joio, você arranca a semente de trigo. E ele diz algo muito maior que vai servir de ensinamento para você. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos. Venha agora aprender um pouco mais sobre o Evangelho. E chegamos então nessa parábola do joio, com um grande significado. Por quê? O Mestre Jesus, ele ensinava por parábolas. Nós já dissemos isso nos estudos anteriores. O porquê que Jesus ensinou por parábolas, já trouxemos a primeira parábola, mas aí você vai falar assim: não, eu vou sair desse vídeo e vou lá ver os outros vídeos. Não. A grandiosidade do Evangelho é que você poderá pegar uma parte, retirar dele a essência, engrandecer sua vida. Aí depois é muito importante também você estudar em sequência, é um estudo sequencial. Aí você vai lá depois, coloca em dia esse estudo na playlist do canal do YouTube do Neto Honor Abreu. Aproveita, já se inscreva no canal, comente no vídeo o que você achou, curta, porque isso ajuda muito na dinâmica de entrega desse vídeo. E, principalmente, compartilhe com alguém que esteja necessitando ou que queira engrandecer cada vez mais sua vida. Porque o lema do estudo é estudar o Evangelho, é mergulhar no amor do Cristo. Porque realmente é um amor sublime por todos nós que traz grandes ensinamentos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo. Hoje nós trazemos que, conforme da parábola anterior que nós trabalhamos, essa parábola, Jesus também traz uma explicação dela. Ela começa ali no versículo 24 a 30 e depois Jesus traz a explicação nos versículos 36 a 42 lá do capítulo 13. Ela é muito importante porque ela traz para nós uns ensinamentos de o que vai acontecer no fim dos tempos e por quê. Se você já se perguntou na sua vida, por que Deus permite más pessoas estarem no meio das boas? Você já parou para pensar nisso? Acho que todos nós já paramos para pensar. Fala assim: eu sou uma pessoa boa, ou vê uma pessoa boa e fala assim: por que tem tanta gente má no meio dessas pessoas boas? Essa parábola explica. Vamos então a ela. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-los e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram: quereis então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer também até a colheita. No tempo da colheita, direis aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolheis no meu celeiro. Olha que grandiosidade. E depois nós vamos vendo que Jesus traz a explicação dessa parábola. Mas nós queremos estudar alguns pontos aqui. Tem várias questões que nós temos, tem uma grandiosidade. Por que Jesus trouxe em parábolas? Vamos só fazer uma remarca. Nós já explicamos isso antes. Jesus queria, porque a parábola você tira um significado. Você tira aquilo que realmente... E essa aqui, ela, inclusive, explica o que ela representa. Mas nós devemos ver
que o trigo, a boa semente, são o quê? Os ensinamentos de Jesus. Ele é realmente o semeador. Ele que saiu ali a semear a boa semente, que é o evangelho, que nós estamos estudando aqui agora. E ali o joio, ele é representado por o quê? O inimigo, o maligno, que pregou ali entendimentos que vão de desencontro a esse evangelho. E aí o que acontece? Nós vamos vendo que essas pessoas assumem a posição ou de trigo ou de joio. E isso que é a grandiosidade. No final dos tempos, vai ser queimado no fogo. E vamos, somente antes de iniciarmos as explicações, é bom a gente ver a explicação que Jesus traz dentro dos versículos 36 a 42, para nós analisarmos e aprofundarmos um pouco mais. Então, no 36 e sequência, até o 42, ele diz assim: Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele pedindo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. E aqui vem algo muito importante. Aí nós temos aquele pensamento que ao bom cristão não pertence, que é aquele assim: o mal vai sofrer. Quem é mal vai sofrer. Quem é mal realmente vai ter as consequências. Isso é um pensamento que Jesus trouxe aqui em si. Realmente, no fim dos tempos, haverá choro e ranger de dentes. Mas nós vamos trabalhar algo mais profundo nesse estudo. E você vai ver que um pai, ele não desampara o seu filho. Não é o inferno conforme nós pensamos. O inferno é um estado de espírito, de consciência. Mas é um inferno para quem for viver ele. No final desse vídeo você vai ver que faz muito sentido. No Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, no Clarim de 2016, ele traz o seguinte ensinamento: o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância que desvirtua, revertindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio que a mesquinha transforma em veneno e até mata o trigo. Se os ensinamentos de Jesus é essa boa semente, é esse trigo, e os ensinamentos e a questão do maligno é o joio, nós devemos ver conforme disse aqui. Todas as vezes que uma doutrina ela é colocada de uma maneira pura de amor, ela tem resistências. E a doutrina de Jesus, nós vamos vendo que ele não traz uma religião, ele traz uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor. Ele até afasta questões religiosas. Ele traz o quê? Dentro da primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele vai trabalhando dentro, principalmente do Sermão do Monte, um evangelho e uns ensinamentos pautados totalmente no homem de bem. Não é uma questão apenas religiosa, é uma questão de vida, de vivência. Não é algo transcendente, é algo que você coloca na sua essência, você coloca no seu dia a dia. Mas aí vem o maligno e começa ali a tentar germinar coisas e poderá até matar o trigo, poderá matar a doutrina. O que nós devemos fazer sempre é afastar. O aprendiz atento percebe, então, nessa vivência próxima do bem e do mal. Ou seja, Deus permite o que nós dissemos lá no início do vídeo. Por que nem pessoa ruim no mundo? Deus permite.
que assim cresçam juntos. E aqui não dá para fazer essa analogia. Mas por que Deus permite isso? Ele não quer que nenhum dos seus filhos se transvie. E várias pessoas podem se transformar no decorrer dessa jornada. E aí nós vamos vendo um pai de amor. Um pai que realmente quer alicerçar. O que tem que tirar do mundo é o joio. O joio representa o quê? Os maus ensinamentos, mas não a pessoa em si. A grandiosidade dessa parábola não é você colocar o joio como as pessoas ruins, porque o joio ele não se transforma em trigo, mas sim a consciência. O joio que tem que ser aniquilado, retirado, é esse espírito maligno, são esses maus ensinamentos, são essas más interpretações do Evangelho de Jesus, que trouxe uma doutrina de vida baseada e fundamentada no amor. E todos nós devemos caminhar para o amor. Se eu quero que o meu semelhante queime numa fornalha ardente, não. Isso não é o amor. Não é você amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como si mesmo. Porque quando você ama o próximo, você quer que o joio, aquilo que não está deixando ele purificar, arda, retire dele aquele joio, que seria como se fosse o campo, aonde você vai ver. O campo também, ele pode ser visto como nós em si. E aí nós vamos vendo o que? O mundo em si, ele é trabalhado nesse sentido, mas Jesus trouxe de uma maneira belíssima isso. Haverá o final dos tempos. Mas o final dos tempos, é bom nós colocarmos aqui, o joio e a semente má. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste. No quadro das experiências da vida, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Isso está no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Está no capítulo 107, da página 227. Então, o que acontece? Deus permite que cresça junto, tanto o mal quanto o bem, através do quê? De um grande amor. Ele é um pai. Ele não quer justamente que o seu filho caia e vamos jogar no inferno. Você não permitiria isso com um filho seu. Quanto mais o Pai Celestial dentro do seu sublime amor. Então ele quer o quê? Que esse joio, essa má semente, isso realmente que está aniquilando os ensinamentos de Jesus, sejam extirpados, mas das pessoas. Esse joio que você tem que retirar. E você ainda tem semente de joio junto com o trigo que há dentro de você. Se você está assistindo esse estudo, você já tem a boa semente, você já tem o trigo ali semeado, mas você tem que tirar o joio da sua vida. Você tem que realmente retirar essas doutrinas que tentam te puxar. Realmente falar, essa religião que salva. Não, religião que salva. A melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. E você pode nem ter religião e ser um ser humano de bem e praticar os preceitos do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus, Deus não quer que você idolatre Deus. Então, se você não acredita em Deus e você pratica o bem, você está fazendo melhor do que uma pessoa que acredita em Deus, mas fere o seu irmão, que deseja o mal, que deseja que ele arda numa uma chama ardente. Isso daí não é o certo realmente. E aí nós vamos vendo o que Rigonati nos traz, que faz assim. Esta parábola nos explica por que na Terra o mal existe ao lado do bem. Depois de sua formação, a Terra se tornou apta a receber os espíritos, que aqui viriam desenvolver-se. Esses espíritos se reencarnaram simples e ignorantes e deveriam iniciar seu longo aprendizado, que os transformaria em espíritos perfeitos. Como, porém, cada um possui o seu livre-arbítrio, uns se dedicaram ao bem e outros ao mal. E a terra passou a ser qual seara onde, ao lado da planta generosa e útil, crescesse também a planta venenosa. E hoje, contemplando o mal que campeia pela face da terra, muitos corações bem informados se admiram que o Senhor não elimine do globo esse espírito mau. Entretanto, esse dia chegará. Depois de o evangelho ser pregado a todos os povos da terra, de modo que ninguém possa alegar ignorância das leis divinas, o Senhor procederá à ceifa,
Isto é, os maus serão compelidos a desencarnarem e a se retirarem para mundos inferiores, mais de conformidade com o caráter de cada um. Então a Terra será um imenso celeiro de almas regeneradas. Isso está no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, no capítulo 13, fala da parábola do trigo, na página 107 a 108. O que ele quer dizer? Quando ele fala haverá pranto e ranger de dentes, que vai se arder ali, nós já falamos nesse nosso estudo, nas questões anteriores. Não é que Deus vai colocar no inferno. Nós temos vários mundos, como Jesus diz, na casa de meu pai há várias moradas. E esses espíritos que não modificarem a sua estrutura, eles não aqui vão mais voltar. E eles vão o quê? Para mundos inferiores. Eles não vão ficar em mundos ditosos. E aí é o pranto e ranger de dentes. Ou seja, se você está aqui hoje, tendo toda a tecnologia, aqui eu tenho um microfone, aqui eu tenho transmissão, eu tenho comida, eu posso ir no mercado e comprar. Imagina eu ser jogado num planeta primitivo, aonde tem um animal o tempo inteiro querendo me caçar. E eu tenho que sobreviver para ter comida. E aí vai indo. Isso que é o pranto e ranger de dentes. Você vai ter que passar por um planeta inferior, porque a sua inferioridade moral não comporta mais você ficar nesse orbe. É esse o pranto e ranger de dentes. Essa parábola, ela traz para nós ensinamentos grandiosos, aonde nós devemos sempre guardar, conforme nós dissemos aqui. Isso é um estudo sequencial. Você vai ver isso de progressão dos mundos, nós trabalhamos já em outros vídeos. Por isso que é bom pegar em sequência. Então eu convido vocês, terminando esse vídeo, aqueles que ainda não estão fazendo parte do nosso estudo de forma sequencial, vai lá na playlist no canal do YouTube do Nepe Honor Abreu e coloque em dia os ensinos. Você vai ver que o evangelho ele tem uma sequência. E a sequência maior é aquela que transforma a sua vida, que é o objetivo de Jesus. É transformar a sua vida para te tornar um ser humano cada vez melhor. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo, que possam ir lá, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, e diga nos comentários da onde você está assistindo esse nosso estudo, onde você mora, para nós vermos que o nosso estudo está atingindo várias outras pessoas. Porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então fiquem em paz e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus.